Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Nós já ouvimos falar de Hipócrates, né? Quem é que já ouviu falar de Hipócrates? O famoso pai da medicina, né? Ele nasceu em 460 a.C. Veja que a medicina é antiga, né? Hipócrates era um grego e foi o que começou a estudar a sério até ali. Era uma coisa assim bem primitiva, tá? A medicina. E mais tarde, em 190 a.C., em Roma, apareceu Galeno, que continuou o estudo de Hipócrates. Mas dentro da história da humanidade, Hipócrates é considerado o pai da medicina. Mas tem mais uma pessoa que eu acho que merece que a gente se lembre dele, que é Leonardo da Vinci, né? Que todo mundo conhece como escultor, como pintor, mas ele foi o cara que em 1452, que foi o ano que ele nasceu, ainda na Idade Média, quando a igreja dominava tudo e não deixava ninguém adquirir nenhum conhecimento, ele estudava medicina. E ele tinha contratado uns molequinhos assim que não eram lá muito do bem, e esses guris iam para o cemitério onde ficavam enterrados os indigentes e roubavam as escondidas à noite, no caso dos cadáveres, recém-mortos, obviamente, né? E os traziam para o Da Vinci para que ele pudesse estudar e dissecar. Mas isso tinha que ser, na moita, porque a igreja proibia terminantemente de que se profanasse o corpo humano, né? Como a igreja fala na ressurreição e tudo mais, não se podia profanar o corpo humano. Então, se Leonardo da Vinci fosse pego, ele ia enfrentar pelo menos um baita julgamento, né? Se não pegasse uma fogueira ainda naquele tempo. Mas nós devemos a ele desenhos fantásticos, né, do corpo humano, com muitas minúcias. E nós, hoje em dia, até hoje, usamos os médicos, né? Dói o dedo do pé, nós corremos para o médico, né? Até porque, meu Deus, meu dedo está doendo, o que será? Não pode ser unha encravada, também não pode ser bicho do pé. Não, eu estou doente, vou no médico. Vocês já viram o que é uma sala de consultório médico? Todo mundo aqui já foi no médico e todo mundo já ficou numa sala de consultório, né? O que se fala numa sala de consultório? Sobre o quê? Doença. Mas assim, doença que curou ou não, né? Sempre aquela desgraça, aquela coisa terrível, né? E nós somos tão engraçados como seres humanos que nós estamos com um problema, tá? Vamos dizer que dói a barriga, que a barriga pode doer por N motivos, né? Pode ser até psicológico. Aí eu vou no médico, me junto lá com aquele pessoal, né, falando de doença, quem tem uma dor de barriga maior, quem tem uma dor de barriga menor, que é uma disputa para ver quem é que sofre mais do que o outro, né? Aí você vai, entra, faz a consulta, ganha uma série de exames para fazer, faz todos os exames, volta para o médico olha, examina, e você fica ali, né, olhando para a cara do médico para ver se ele dá algum sinal de que você já está perto da morte. Aí ele disse, Dona Maria, que bom, a senhora está com a saúde perfeita, a senhora não tem nada. Essa dor de barriga que a senhora está sentindo pode ser nervos, estresse, a senhora está comendo alguma coisa que não lhe cai bem. A pessoa sai do consultório e diz, não, vou procurar outro médico. Médico não é bom. Esse aí não é bom. Eu não acho nada. Como nós
estamos numa desgraça na nossa vida, né? Como nós pensamos negativo na nossa vida. Agora é engraçado, porque, na verdade, nós não precisamos mesmo de um médico. Aliás, se nós usássemos as ferramentas que Deus nos deu e usássemos o conhecimento que a doutrina espírita nos dá e fôssemos um pouquinho mais, que tivéssemos a moral um pouquinho mais elevada, fôssemos um pouquinho mais evoluídos, nós não precisaríamos de médicos. A medicina seria uma profissão que não precisaria existir. Porque, na verdade, nós próprios fabricamos a nossa doença e podemos fabricar a nossa cura. Então, vamos falar essa noite um pouquinho sobre pensamento e saúde. E é engraçado porque a gente estava lá atrás na cozinha falando um bocado sobre isso, né? O que é o pensamento? Alguém sabe me dizer? Quer arriscar? O que é o pensamento? É uma coisa que anda aqui dentro, né? Uma forma de energia. Oi? Uma forma de energia que a gente gera em nós mesmos. É uma forma de energia. E que energia poderosa! Vocês não têm noção que energia poderosa que é o nosso pensamento. Nós podemos produzir coisas. Nós podemos nos comunicar com os outros. Nós só não o fazemos porque nós somos muito pequenos ainda, tanto no conhecimento como na própria evolução moral, sabe? Essa água pode beber, né? Como na própria evolução moral, né? Mas Joana nos diz que o pensamento é a emissão daquilo que aspira o espírito. Nós botamos para fora aquilo que o espírito quer. Porque não somos nós, não sou eu, Lilian, que produz o pensamento. Não é a minha cabeça que produz, o meu cérebro que produz o pensamento. Sou eu, espírito, que produz o pensamento. A minha mente. E aí a gente tem que diferenciar muito bem isso. Mente sempre se refere ao espírito. Cérebro é sempre do corpo físico. E o cérebro, sem o espírito, não pensa. Ele está aí para emitir aquilo que o espírito quer. Então é isso que a Joana diz. O pensamento é a emissão daquilo que aspira o espírito. Então, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos aprendendo, que nós vamos ouvindo, nós vamos crescendo. E os nossos pensamentos vão se tornando melhores. Como é que acontece? Pena que eu não trouxe o livro onde isso está publicado, mas não faz muito tempo, talvez uns 10 anos, em ciência isso é bem pouco tempo, né? Foi fotografado um pensamento dentro do cérebro, né? Quando o pensamento chegou no cérebro, né? Ele saiu da mente, vamos supor que a mente está aqui atrás, ele saiu da mente e foi para o cérebro. Naquele segundo, os cientistas conseguiram fotografar. É um flash microscópico de luz. É energia. O nosso pensamento é pura energia. E por isso ele vai. Tá? Por isso, às vezes a pessoa chega perto da gente e ela começa a falar e a gente se sente tão mal. Porque é a energia que emana dela. Mas vamos voltar lá.
para a mente. A mente pensa. Tem um microsegundo de uma ideia, tem um pensamento. Junto com esse pensamento, imediatamente, vem o sentimento. Primeiro o pensamento, depois o sentimento. Aí a mente manda isso para o perispírito. E o perispírito impregna isso no cérebro. Aí as células cerebrais que se chamam dendritos, que são umas células esquisitas assim, cheias de perninhas, e que chegam perto uma das outras, mas não se encostam, e que estão dentro de um líquido, que são os neurotransmissores, recebem aquela impressão que veio da mente e decodifica. E aí você está pensando. Só que tem uma coisa, o ser humano só começou a pensar depois que ele aprendeu a falar. Alguém aqui fala russo? Alguém sabe falar russo? Tenta pensar em russo. Não dá. Para você poder pensar, para o espírito poder pensar, ele tem que ter a palavra, porque ele precisa emitir isso, ele precisa transmitir isso. Falando em seres humanos, tá? Eu não estou falando do espírito desencarnado, eu estou falando do ser humano. Então, só depois que o ser humano começou a desenvolver a palavra, o vocabulário, é que ele começou a pensar. E não foi ali na base do gugu, dadá, uga, uga, aquelas coisas assim, não. Foi depois que ele aprendeu uma linguagem que significa alguma coisa. Tanto isso é verdade que os professores de língua estrangeira sempre dizem que a gente só aprende uma língua estrangeira quando começa a pensar nela. Quem é que aqui sabe falar outra língua? Que não seja português. Ninguém? Você? Você pensa na outra língua? Então você sabe falar outra língua. É porque, normalmente, eu sei assim, um tantinho assim de inglês. Então, eu ouço o inglês, eu traduzo para o português no meu pensamento, tá? Para poder entender. Daí eu dou a resposta em português, daí eu traduzo para o inglês e daí eu falo. Então, eu não aprendi a falar inglês. Agora, se eu ouvir alguém falar inglês, e já entendo na hora, em inglês mesmo, e já imediatamente eu dou a resposta, é porque eu aprendi. Então eu só aprendo realmente uma língua quando eu começo a pensar nela. Olha como o pensamento é importante. Então Joana de Ângeles continua nos dizendo que nós vivemos conforme pensamos. Por que pensamento e saúde? Porque eu posso fazer a minha vida, uma vida boa, feliz, saudável, razoavelmente, né? Não estou a salvo de vírus que andam por aí, óbvio, né? Estou na Terra, afinal de contas, né? Mas a primeira coisa, quando eu tenho uma dor de garganta, o nariz entupido, uma dorzinha de cabeça, o que eu digo? Peguei uma gripe. Se pegou, larga. Tá? Eu contraí uma gripe. Mas você não pegou. Né? Você já começa por aí. Eu peguei uma gripe. Eu vou ficar com ela. Ai, eu vou ficar doente. Que coisa maravilhosa. Então, eu peguei a gripe. Né? Ela está no meu organismo. E aí eu penso, eu vou ficar de cama, eu vou perder trabalho, eu vou gastar dinheiro com remédio. E se piorar? E se eu pegar uma pneumonia? E se? Mas você não pensou ainda no e
eu melhorar amanhã? Amanhã eu estou boa. Ah, é só uma dorzinha de garganta. Não, eu já me vejo com aquela gripe tenebrosa de 5 dias no hospital, porque fulano foi para o hospital com uma gripe. Isso eu não esqueço. Agora, quem não foi e no dia seguinte estava melhor, eu não me lembro. Ah, os meus pensamentos. Então eu posso ter uma vida tranquila, feliz, dentro das possibilidades terrenas, emocionalmente boa e com saúde. Agora eu também posso ter uma vida miserável, cheia das doenças, triste, acabada, me lamentando e provavelmente solitária, porque ninguém aguenta uma criatura que fica se lamentando o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, não tem nada pior do que tu perguntar para uma pessoa assim: ô fulana, como vai? E ela conta. Mas ela conta do dedão do pé até o último fio de cabelo. E sempre é desgraceira. Ela não conta assim: ah, eu me livrei de... Não, eu peguei uma gripe, eu peguei um isso, eu peguei um aquilo. Ela sempre pega e guarda, né? Divaldo é que costuma brincar com isso, e ele fala muito isso, que a pessoa chega para ele e diz: ah, Divaldo, perdi meu marido. Ué, se perdeu, vai, procura. Não, você não entendeu, ele morreu. Ah, minha filha, então você não perdeu. Né? A gente tem, né? Peguei uma doença, perdi uma pessoa, não... A gente tem que começar a pensar nas palavras que nós usamos, porque essas palavras são frutos do nosso pensamento. E os frutos do nosso pensamento se tornam em ações. E essas ações se tornam hábitos. E é assim que vai ser a nossa vida. Você tem que escolher como é que você quer viver. E é assim, conforme você quer viver, que você vai pensar. Ah, mas é muito difícil mudar o pensamento. Ah, é? Claro que é. Eu não disse que não era. Mas é muito difícil mudar o pensamento. Primeiro, porque nós não ficamos nem um segundo sem pensar. Tenta ficar sem pensar. Fecha os olhos e tenta ficar sem pensar. Não fica. Aí, às vezes, uma pessoa diz assim: ah, não, quando eu estou meditando, eu não penso em nada. Eu penso assim, ó, numa praia deserta, daí eu me deito lá e fico pensando naquela areia, aquele barulhinho de mar. Você está pensando? Não dá para ficar sem pensar. Isso é impossível, né? Então, o Gandhi tem nesse livrinho aqui, Anotações Espíritas, do Divaldo Pereira Franco e de diversos espíritos, ele fala de diversos assuntos. E Mahatma Gandhi, vocês sabem quem foi Mahatma Gandhi, né? Um dos maiores líderes pacifistas que a nossa época já viu, né? Foi um indiano, né, que conseguiu a independência da Índia sem derramar uma gota de sangue. E ele diz assim: tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em palavras. É aquilo que eu falei antes. Só que daí tem uma coisa engraçada. Quando você ofende alguém, você... eu vou falar, sabe? Quer dizer, você já teve o pensamento, já teve o sentimento da raiva. Eu vou falar para fulano. Você é muito feia, não gosto de você. Aí a fulana diz: poxa, me ofendeu. Desculpa, eu falei sem pensar. Esquece. Não usa mais essa desculpa, porque essa desculpa é furada. Você não fala sem pensar. Tá?
Você não fala sem pensar. E você não fala sem sentir. Nunca esqueça que atrás de todo pensamento vem um sentimento. Então, todo pensamento ruim traz junto consigo um sentimento ruim. E é esse sentimento ruim que você emana. É essa energia ruim que você emana. E que daí, às vezes, as pessoas dizem, ai, ui, ficar perto dali, ela é muito ruim. Ai, não sei, ela tem uma coisa assim que não gosto de ficar perto dela. Ou você entra num lugar, depois você sai de lá e diz, meu Deus, que dor de cabeça. Ai, como estava carregado aquele lugar. A gente não sabe o que as pessoas pensavam, né? Porque eu até posso falar bonito e pensar feio. Isso eu posso fazer. Porque eu acho que se eu só pensar, ninguém fica sabendo, né? Eu só vou pensar as bobagens que eu gosto de pensar. Ninguém vai ficar sabendo. Né? Está aqui dentro da minha cabeça. Ninguém lê o pensamento. Os espíritos leem. Teu protetor, teus amigos, teus parentes desencarnados, todos eles leem os teus pensamentos. E daquelas pessoas que estão encarnadas e que ainda não leem pensamentos, por isso é que eu disse no começo, nós temos as ferramentas para ler pensamento, nós não usamos porque nós não nos instruímos nisso, mas nós poderíamos estar fazendo isso. A gente pensa assim, elas não vão saber o que eu estou pensando. Talvez até no momento a pessoa não tenha sensibilidade ou sensitividade para sentir que a energia que está emanando de você não é legal. Às vezes, né, a gente está distraído e tal, nem percebe. Mas daqui a pouco, você vai acabar falando daquilo que você está pensando. Ah, escapou. Aí é o famoso escapou. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em hábitos. E isso aqui é interessante. Ter boas ações, porque as ações se transformam em hábitos. E é verdade, gente. Né? A gente, eu estou acostumado a fazer assim. Que esse costume de fazer assim seja um costume bom, seja um costume que não ofenda ninguém, que não passa por cima de ninguém, que não prejudique ninguém e que principalmente não prejudique o teu organismo. Tenha bons hábitos, porque os hábitos se transformam em valores. E tenha bons valores, porque os valores se transformam no seu próprio destino. Então, quer ter um bom destino, quer ter uma vida boa, tenha sempre bons pensamentos. E aí eu pergunto de novo, é fácil? Não, não é. É muito difícil. Mas, gente, aprender a andar também foi difícil, não foi? Aprender a falar também foi difícil. A gente só não se lembra. Mas quando a gente era criança e estava nessa fase, a gente sofreu. Como criança, mas sofreu. Né? O parto é um momento difícil para a criança. Isso tudo, desde que nós chegamos aqui, até para chegar aqui, nós passamos por coisas difíceis. Agora nós vamos dizer que eu vou ter que continuar pensando coisas ruins, porque começar a pensar coisas boas é muito difícil. Então, cada um faz o que acha que é melhor para si. Nesse livro aqui, que para mim assim, é uma das bíblias da doutrina espírita, de Zalmino Zimmermann, ele fala sobre o perispírito. Nos mínimos detalhes. É um livro fantástico. Só que ele fala aqui, num adendo,
sobre a invigilância mental em perispírito e enfermidade, ele diz que a Organização Mundial da Saúde contratou, junto com a revista espanhola É o País Semanal e o Jornal do Brasil, foi feita uma pesquisa sobre as coisas que fornecem saúde para o ser humano. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, que agora na pandemia a gente ouvia falar de manhã até de noite nessa bendita organização, não é? E é uma organização importante. Eles fizeram estudos na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que é uma das mais famosas em matéria de pesquisa no mundo. Reportagens no New England Journal of Medicine, da Inglaterra. E entrevistas com médicos de várias áreas. E organizaram uma lista de 99 indicações para se viver saudável. Agora a página. Fundamentais. O Zalmino ainda bota assim, entre aspas. Fundamentais. A bondade, o controle da inveja e do rancor, o cultivo da solidariedade, a fé, as amizades e o contato com a natureza. Sabe quando foi que a ciência descobriu isso? E publicou isso? Em 1999. Então a ciência está andando um pouquinho atrás da doutrina espírita, mas está chegando ali. Está chegando ali. Por isso é que eu digo, nós vamos mais dia, menos dia, dispensar a profissão, nada contra eles, obviamente, mas vamos dispensar a profissão médica, porque nós mesmos vamos tratar de nós. Nós mesmos vamos curar as nossas doenças. Talvez nós nem vamos ter doenças. Eu espero que no mundo de regeneração a gente não tenha tantas doenças assim, né? E aí eu vou dizer por que o meu pensamento é tão importante para o meu corpo. Mais uma vez a Joana de Ângeles, ela diz que hoje em dia existe um estudo, eu não ouvi falar dele ainda, mas que se chama psiconeuroendócrino imunológico. Psiconeuroendócrino imunológico, é um palavrão, né? Isso não é nem um nome, é um baita de um palavrão. É um estudo científico, que não tem nada a ver com religião, com terapia alternativa, não, é medicina pura, ciência pura, em que se começa os cientistas pensam que é no cérebro, né? Se começa com o pensamento e se vai até o sistema imunológico. Qual é a conexão que aí se faz? Eu não sou cientista e sou só uma metida a ler essas coisas, gosto de conhecer, né? Mas, e também não sou um espírito evoluído para dar palpite nessas coisas assim. Então é realmente de metida que eu estou falando. Então vamos tentar entender isso aqui, tá? A minha psique, o meu lado psicológico, o meu ego, o meu eu, ele pensa e emite, como nós já falamos. Isso acaba influindo no sistema endócrino. O sistema endócrino, que também se situa no cérebro, é uma partezinha do cérebro onde se produzem os hormônios. Tá? Ali se produzem os hormônios do bem-estar, todos eles, como por exemplo a serotonina, a dopamina, a endorfina e a oxitocina, tá? Que são os 4 hormônios da felicidade. Se você pensa bem,
se você pensa bom, se você tem pensamentos felizes, como dizia Peter Pan, né? Peter Pan conseguia voar e fazia a Wendy voar também, que ele dizia que bastava ter pensamentos felizes. Olha, tá aí uma lição. Pensamentos felizes são pensamentos bons. Não conheço nenhum pensamento feliz que é ruim, né? Eu acho que não combina isso ali, né? Se você tem pensamentos felizes, você ativa esses hormônios. E eles são produzidos em um pouquinho, numa escala um pouquinho maior. E você se sente bem. Por isso é que diz que chocolate é uma coisa boa, porque ele ativa um desses hormônios. Vocês sabiam disso? Por que todo mundo gosta tanto de chocolate? Por que tem tanta gente viciada em chocolate? Porque chocolate ativa o hormônio do bem-estar. Não que a gente seja viciada porque gosta de doce, não é isso, não. É porque a gente se preocupa com a saúde. É só por isso que nós gostamos de chocolate, principalmente nós mulheres. É só por preocupação com a saúde, não pense em outra coisa. Tá? E as células todas do nosso organismo, nós somos feitos de células, tá? De cima e embaixo, por dentro e por fora. Puras células aglomeradas que formam a pele, os ossos, os órgãos e tudo mais da nossa natureza física, tá? E perispirítica. O nosso perispírito também é feito de células que estão numa vibração um pouco diferente e que são um pouco diferentes do que as células do corpo físico, mas também ainda são células. Tá? As células vibram ao comando do espírito, dentro de uma velocidade de 50. Normalzinha, bonitinha, sempre que eu tenho pensamentos bons, que eu estou de bem com a vida, que meus hormônios são produzidos direitinho, tá tudo vibrando legal. Todo o meu sistema está funcionando direitinho, os órgãos estão funcionando direitinho, porque todo o meu sistema sanguíneo está funcionando legal. E ali dentro estão as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. As hemácias levam todos os nutrientes para todos os órgãos. Tá? O ferro, sei lá, as vitaminas, tudo o que eu preciso ingerir. E os leucócitos, ou os glóbulos brancos, são os soldadinhos da nossa defesa. São eles que são responsáveis pelo sistema imunológico. Então, se eu estou vibrando legal, estou pensando legal, o meu sistema está funcionando tranquilo, e lá vão as hemácias levar comida para todo o meu corpo, e lá vão os soldadinhos dar uma voltinha para ver se está tudo bem, se não tem nenhum invasor e nenhum inimigo. Quando eu penso baixo, com infelicidade, com maldade, com raiva, com ódio, quando eu guardo esses sentimentos dentro de mim, com inveja, quando eu guardo isso dentro de mim e fico pensando nisso, porque quando a gente tem um sentimento ruim, é engraçado isso. Quando a gente tem um bom sentimento, ai, que coisa boa, opa, tá, esquece. Quando a gente tem um mau sentimento, a gente fica martela. Hoje pensa o dia todo naquela raiva, amanhã, de repente, começa a pensar de novo na mesma raiva. Por que eu vou dizer isso? Que eu vou fazer aquilo? Por que não podiam ter feito isso comigo? E você continua. E você está bombardeando todas as células do teu corpo com energia negativa. Então, em vez dele estar vibrando 50, todas as células, algumas estão vibrando 100, outras estão vibrando 10, outras estão vibrando 25, estão completamente descoordenadas.
Os leucócitos do sistema imunológico, soldadinhos de defesa, eles saem correndo pelo organismo que nem os doidos. Tem invasor, tem invasor, tem invasor. Procurando um vírus, uma bactéria, alguma coisa, porque o organismo está desequilibrado. Ele não permanece naquele equilíbrio que deveria. Então, todo o organismo se desequilibra. E aí, é uma coisa que nós estávamos comentando antes da palestra, acontece uma coisa interessante. O próprio sistema imunológico, quando ele fica muito tempo sentindo essa vibração desequilibrada, ele não acha esse inimigo, o vírus ou a bactéria, ele não reconhece, ele começa a atacar o próprio corpo e vê nesse corpo um inimigo. E aí você tem diabetes do tipo 1, que é o diabetes insulínico dependente. Você tem lúpus, você tem artrite reumatoide, você tem artrose, e aí vai uma infinidade de doenças que são as chamadas doenças autoimunes, porque o sistema imunológico começou a atacar a si próprio, ao seu próprio corpo. Porque o teu pensamento está vibrando mal, está vibrando errado. Deus, quando nos fez, não nos fez para isso. O espírito foi feito para a felicidade. O espírito foi feito para as coisas boas, não para as coisas ruins. Tanto que as coisas ruins trazem a nossa infelicidade e nós não fomos feitos para ela. Vocês percebem como nós somos responsáveis pela nossa doença? E aí, se eu peguei um vírus da gripe, né, e eu pego ele e fico com ele aqui para mim, né, passo a mãozinha nele, né, aí, quem sabe, ainda pego um vento, né, de viés, assim, para o vírusinho ficar fortezinho. E o meu sistema imunológico está desse jeito, porque eu não sou uma pessoa que tem bons pensamentos, eu vou ter uma daquelas gripes que vai me levar para o hospital. E provavelmente vou ter uma pneumonia. Então, eu sou responsável pela minha doença. Mas eu também posso não pegar esse vírus. Eu posso simplesmente contrair esse vírus. E amanhã eu vou estar melhor. Vou fazer uma prece, vou ter a maior confiança, como eu sempre devo ter, nos meus amigos espirituais, porque eu sei que eles estão me amparando. Né? Se eu participo da doutrina espírita, é porque eu acredito, né, nos meus amigos espirituais, eu tenho que ter confiança neles. Porque eu acho que não tem nada mais desagradável do que você cuidar de uma pessoa e cuidar dela, e essa pessoa ficar dizendo, ninguém faz nada por mim, eu estou abandonada, ninguém me ajuda. Né? Aí imagina ali 3 ou 4 protetores que tu tem o dia inteiro atrás de ti, né? Lília não faz isso, Lília não faz aquilo, Lília vem cá, eu te ajudo aqui, Lília eu te ajudo ali, e no fim do dia eu digo, também não teve um espírito que me ajudou. Imagina, né? Depois de um ano eles pedem demissão e vão embora. Imagina. Né? Então a gente, nos momentos de desespero, a gente tem que ter mais confiança. Nós temos que ter mais confiança nos nossos protetores. A gente não vê, eu também não vejo. Né? A gente não vê, mas a gente sabe que eles estão aí. Eu sei que eles, não é que eu acredito, eu sei que eles estão aí. Eu sei que eles estão presentes, que estão me ajudando. A gente tem tantas provas disso, de tantas vezes que a gente fica feliz quando não esperava ou fica triste, né, por culpa própria. Então eu acho que nós devemos dar mais
mais valor aos nossos amigos espirituais e começar ontem a ter trocar os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Sabe como é que a gente começa? Bateu o pensamento ruim. Não vou pensar nisso, vou pensar em outra coisa. Tem que levantar para dissipar aquele pensamento, levanta, dá uma volta, pega um livro, olha outra coisa, faz qualquer negócio, mas tira aquele pensamento da tua cabeça. Substitui por uma outra coisa. Vai ser muito difícil. Se nós vamos conseguir nessa encarnação, não vamos. Mas nós temos que começar, não temos? Se a gente começar agora, com a mais absoluta certeza, quando nós estivermos no plano espiritual, nós vamos receber muito mais ensinamentos e na próxima vez, quando a gente vier, já vai ter pensamentos bem mais felizes do que esses que a gente tem agora. O Chico tem um livro chamado Cartas de uma Morta. Não sei se alguém já leu. Esse livro é psicografado com mensagens da mãe dele, tá? Maria João de Deus. São mensagens pequenininhas, muito simples como ela era, mas de uma profundidade fantástica. E ela fala de como os protetores levaram ela para viagens para outros planetas. Ela foi para Júpiter, ela foi para Marte, ela conheceu a vida em Marte, os moradores de lá e tudo mais. É um livrinho pequeno, despretensioso, mas enorme por dentro, né? E ela diz aqui numa certa página, o pensamento é tudo. Um espírito pode beneficiar-se com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Ela está falando de um espírito, veja bem, ela está falando de nós. Nós somos espíritos, não vamos esquecer disso, né? Não vai alguém aqui dizer agora, mas ela está falando dos espíritos, não de mim. Não, nós somos espíritos. O pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso são obras do ideal. Nações, cidades, leis são a exteriorização dos pensamentos. Também eles são a fonte casual das manifestações do espírito em outros planos, onde todas as formas, muitíssimo diferenciadas embora, atestam o ascendente da alma, sua inteligência e o seu poder. Alguma vez a gente parou para pensar que a cadeira onde vocês estão sentados, alguém pensou nisso? Que tudo o que existe no planeta Terra foi pensado? Tudo! Porque nós chegamos aqui completamente ignorantes. Então, tudo fomos nós e o nosso pensamento que construiu. Ora, uma cadeira é uma coisa boa, não é? Pensou se o cara que inventou a cadeira tivesse tido um mau pensamento em vez de ter um bom pensamento e inventado a cadeira? Vamos pensar assim? Vamos tentar mudar os nossos pensamentos e tentar fazer esse mundo um pouquinho melhor, para que, quem sabe, a gente ainda possa aproveitar um tiquinho do mundo de regeneração, né? Os mais novos vão ter esse privilégio, provavelmente. Gente assim um pouquinho mais madura, que nem eu, a Selma, o Osório. Não sei, a gente vai olhar lá de cima, né? Gente, muito obrigada, uma boa noite e que Jesus nos abençoe.